Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir sem microfone? Sim? Beleza? Então vou seguir assim que eu fico mais à vontade para caminhar. Muito obrigado à presença de todos. Estamos aqui hoje para fazer essa palestra sobre a ideia de você começar a sua brincadeira. Acho que muitos de vocês que estão entrando na internet das coisas acabam falando, ninguém chega para mim e fala, eu estou trabalhando com alguma coisa de IoT. Em geral o pessoal fala, eu estou brincando aqui com um sensorzinho e tal. Enfim, e depois, há muitas coisas a gente espera que da brincadeira aquilo vire um protótipo. E muitas vezes a gente espera que do protótipo vire uma startup. E muitas vezes a gente espera que a startup vire uma empresa real. E eu vou conversar com vocês um pouco aqui para falar um pouco sobre esse ciclo de vida de um produto de internet das coisas, com as nossas experiências Global Code, utilizando a plataforma da Gemalto. Temos aqui a ilustre presença da Letícia, Country Manager da Gemalto. Nós temos aí uma parceria que vem se fortificando ao longo dos tempos. Começou assim, eu cheguei num Java One e o vice-presidente da Oracle me deu esse chip prateado aqui e falou, isso é futuro. Bom, quando um VP fala para te dar um chip e fala que isso é futuro, é bom você dar uma pesquisada, né? Porque aquilo tem uma grande chance de ser realmente futuro. Falou, cara, esse chip roda Java, muito mais poderoso que Arduino, e essa empresa que faz esse chip está fazendo uma placa que você vai gostar, que é uma placa que é compatível com Arduino. Nesse tempo eu era um dos únicos malucos no Java One que ficava falando de Arduino lá. E eu integrava o Arduino com o JVE e colocava o JVE no meio do bolo só para eu hackear o sistema de aprovação de palestra e me aprovarem como palestrante. Se eu falasse que era uma palestra de Arduino, ninguém aprovava, né? Naquela época, porque Arduino era uma coisa muito eletrônica para uma conferência do porte do Java One. Então eu virei meio que o cara do Arduino na comunidade Java e todo mundo queria me buscar devices que rodasse Java e substituísse um Arduino, e esse foi o primeiro cara que fez isso. Bom, eu recebi o chip quando eu vi que a Gemalto, na época ainda Syntherion, né, lançou não, quer dizer, como é que é a história? A Syntherion? A Gemalto comprou a Syntherion. A Gemalto comprou a Syntherion, Eu não tenho a voz dele. A Gemalto comprou a Syntherion, né? Então, eles lançaram a placa e eu mandei um e-mail para o tal vice-presidente e falei, pô, eu preciso da placa, né? Não vi o site de venda, nada e tal. Falei, eu vou te arrumar uma amostra, né? Então, não vou contar para todo mundo que se você mandar um e-mail para a Letícia, ela arruma uma amostra, porque senão todo mundo vai querer, brincadeira. Mas enfim, arrumaram uma amostra para eu fazer testes e eu comecei realmente a testar e fiz um pequeno vídeo que você mandava, fiz um aplicativo em Java, roda Java ME aqui, fiz um aplicativo em Java que você mandava SMS, ligava o ventilador, mandava outro SMS e desligava o ventilador. Aí fiz um aplicativo em Java que você ligava para o número de telefone, ligava o ventilador, ligava para o número de telefone, desligava o ventilador, tudo usando a Concept Board. E aí, o pessoal da Gemalto, publiquei o vídeo no YouTube, veja como é bom você fazer seus experimentos e de fato publicar coisas no YouTube. O Pac-Man aí que vai dar a palestra também. Aliás, eu estou falando aqui da parte de conectividade através de modems e módulos 2G, 3G, até 4G que a Gemalto tem. E depois o Pac-Man vai dar uma palestra que é muito complementar, que ele vai falar como funcionam os bastidores de uma placa dessa. Quais são os componentes que você precisa para pegar um módulo, por exemplo, da Gemalto e você construir o seu próprio produto usando esses módulos. O Pac-Man vai falar não só de Gemalto, mas de outros módulos que ele tem mais experiência. Eu tenho experiência com esses caras aqui. Então, a gente começou a mostrar os nossos experimentos mundo afora, e aí fizemos esse relacionamento. Aí eu dei uma palestra no Java One, falei bastante de Gemalto, e alguns dos engenheiros estavam lá, e aí começou a amizade. Algumas pessoas da Alemanha, aí conheci a Letícia em Portugal, quando a gente foi numa conferência da Gemalto, e de lá para cá a gente tem aproximado muito, a ponto que nós fechamos com a Letícia semana passada, que ela vai trazer algumas peças desses dois caras, ela não vende varejo, então ela vai repassar para a Global Code, e a Global Code vai repassar para vocês,
sem lucro para a Gemalto, sem lucro para a Global Code, para que vocês tenham acesso a esse tipo de placa, não tenham que comprar na Europa e trazer, né? Bom, então é um pouco da nossa experiência. Depois eu comecei um projeto de automatizar o meu barco e foi aí que eu realmente tive a necessidade de ter alguma coisa 2G ou 3G em campo, que foi meu primeiro projeto embarcado, né? E é isso que eu vou contar um pouco da história. Nós temos essas duas terminologias, IoT e M2M. IoT é colocar qualquer coisa na internet a qualquer custo, por qualquer razão. M2M, é difícil falar isso, mas é difícil criar muito essas terminologias. A minha visão, M2M é muito mais quando você se beneficia da infraestrutura de telefonia móvel, de dados da telefonia móvel, para poder colocar um device na internet. E isso é uma delícia, você chegar com um device como esse aqui, que tem uma concept board bem atrás dela. Então aqui, ó, pum, tem uma concept board, tem um SIM card, esse cara aqui está conectado na internet. Eu cheguei aqui, não precisei ver sinal de Wi-Fi, não precisei ver nada. Eu liguei ele em 15 segundos. Esse módulo alemão é um módulo que é um robozinho que funciona super bem. Não estou fazendo propaganda porque a Letícia está aqui, porque muitos de vocês já viram palestras minhas, onde eu falo bastante do módulo e eu fico espantado com o funcionamento disso e como isso é realmente confiável e muito usável em produtos reais. Quando você está prototipando, eu vejo muitos amigos comprando shields para Arduino de 3G. E a primeira reclamação das pessoas é: meu, preciso de uma fonte 3 ampere, o negócio esquenta demais. Não sei o que lá, porque foi alguém que pegou algo de um telefone, gambiarrou e criou um shield Arduino. Aqui é algo que também veio do telefone, industrializou, não gambiarrou, industrializou, estudou, colocou pesquisa e não troca. A indústria telefone, ela é muito volátil no sentido de troca, de renovação. A indústria de M2M, ela é mais estática, ela não sofre tanto essas alterações que sofre a indústria de telefonia. Portanto, esse é um cara que, inclusive, a gente alimenta ela pela USB normal. Até vem com ela um cabinho, que é um cabinho em Y, para você puxar duas USBs. Mas ela funciona normalmente só com uma porta USB. Ou seja, com isso vocês podem ter uma ideia, não esquenta, né? Então é uma grande diferença mesmo. Então M2M é isso. IoT, queira ou não queira, M2M é um tipo de internet das coisas. É colocar uma coisa na internet sem ser via Wi-Fi. Quando você está fazendo um projeto de IoT, você tem um cabo de rede, um cabo de força, você é o barão da IoT, né? Você é o rico, é o burguês da IoT. Porque o projeto de IoT não é muito bem por aí. É bateria, placa solar, a rede de dados é escassa, o consumo de energia tem que ser baixo. Isso é o projeto em campo mesmo, né? E vocês precisam, muitas vezes, desde o começo, ter essa consciência para não fazer uma arquitetura que vá consumir demais algum desses elementos. Então, gente, nós temos aqui a tartaruga Wi-Fi, né? M2M, você não vai, quer dizer, a tartaruga, muito melhor que ela seja 2G, não precisa 3G. A piada, né, é uma tartaruga, para que 3G? Aqui o submarino do James Gosling, também, isso daqui, a rede que ele usa é uma rede via satélite, também é uma rede que não é uma Wi-Fi. E nós temos aqui TwitchP. Alguém mostrou esse slide aqui hoje, não? Não? TwitchP, gente, é um projeto que o neném faz xixi, a fralda tuita. As crianças vão começar fazendo... Primeiro contato com a internet, qual foi? Ah, eu fiz cocô, né? Aí eu pesquisei sobre esse projeto que eu apresentei, mostrei lá em Portugal, né, Letícia? E o pessoal, inclusive o presidente da Gemalto, ficou encantado. Eu pesquisei sobre esse projeto e tive a grata surpresa que é um projeto brasileiro. Falei, nossa, Brasil, cara. Aí a gente estava aqui no TDC ontem e descobriu que o cara está aqui. Aí a gente descobriu que ele foi aluno da Global Code, então eu quero convidar o Luciano. Cadê o Luciano? Tá aqui, Luciano. Palmas pro Luciano. Fala, não precisa, achei, dá pra falar. Não, mas é só pra gravar no vídeo. Ah, tá ok. Então vamos lá. Então. Bom, aquilo que você falou dessa sequência, né, da startup, foi exatamente o que aconteceu comigo. Opa, vai lá. Exatamente o que aconteceu comigo. Eu
não mexia nada com eletrônica, fuçava, mais queimava alguma coisa do que consertava, enfim. E aí comecei a ouvir falar de Arduino, Arduino para cá, Arduino para lá, pesquisei, achei a Global Code, falei, vou fazer um curso desse Arduino que todo mundo está falando. Fui aluno do Zé Luiz aqui, né? Excelente professor, e enfim, fiz o curso, agora vamos brincar, comprar uns shields, né? Todo mundo gosta de fazer os experimentos. 10 dias depois, nada mais que isso, um amigo meu me liga, falando, cara, eu tenho um projeto aqui que eu não consigo... Hoje tem um maker aí, tem mais que Bradesco, mas na época não tinha. Então ele estava com dificuldade de encontrar alguém para colocar esse projeto, né, para rodar. Aí eu falei, cara, acho que é um sensor, um Arduino e um rádio. Não preciso mais que isso. Transmite para o computador e eu posto no Twitter. Fui lá, fiz os experimentos, funcionou. Eu peguei o projeto, fizemos o projeto, foi para Cannes, ganhou Leão de Bronze em Cannes. Depois pegamos outros, da ASICS, com um GPS no tênis, o da bola que quica, muda de canal. Hoje eu tenho um projeto de automação nos Estados Unidos. A empresa está virando para esse lado agora, então talvez vire uma segunda empresa. Mas, enfim, começou assim, uma brincadeira e acabou ficando sério. Legal. Meu. E eu, assim, agora, daqui para frente, eu comecei o MBA em IoT agora na USP, né, um curso que parece que... E você precisou fazer um filho para testar? Não? Como é que foi? Não, inclusive eu tenho aqui uma plaquinha. Aqui, ó. Fizemos a plaquinha dedicada, né, com um Atmega, por causa do tamanho. Segurar por aqui, porque vai que foi na fralda já. Não foi. Esse é o detalhe. Ele fica por fora da fralda, não tem contato com o xixi. Então você troca a fralda e põe o mesmo sensor novamente, então ele só precisa recarregar a bateria. É uma bateria moeda recarregável, um rádio 433 e um sensor de umidade. Nada mais. Muito bom, cara. É isso. Então, só para falar, na verdade já conheci o Vinícius de outros TDCs e tudo mais. E eu pensava comigo, falei, acho que ele não sabe que o projeto da fralda começou para mais de 6 países com esse slide. E sem saber. Sem saber. Eu coloco esse slide, a galera dá risada. É muito inusitado, né? É muito inusitado. Então, legal. Essa foi a experiência. Obrigado, recomendo todo mundo apostar. Obrigado. Foi o cara que bateu o recorde nacional de pular da brincadeira para a indústria, né? Então, acho que justamente... Sem saber, assim, né? Incrível, cara. Muito obrigado e parabéns aí pelos projetos. Bom, obrigado. Então, gente, é isso. Nós tivemos experiência em embarcar Linux em celas de cavalo. Então esse é talvez um dos primeiros cavalos no mundo que roda Linux aí, né? Bacana. Tinha GPS, medidor de batimento cardíaco e tal. Também ganhamos um prêmio de inovação em 2011, fazendo um dos primeiros sistemas de automação residencial para a internet das coisas open source, o J-Home. Criamos satélites. Em Ubatuba nós ajudamos a criar satélites, um satélite numa escola pública. Né? Então, desculpa aí, mas lamento informar, mas crianças de 10 a 15 anos estão soltando dispositivos fora da Terra para monitorar, né? Então isso é muito incrível ver essa vibração toda. O Combike, que foi um capacete com uma câmera que nós mostramos aqui no ano passado também, capacete numa abordagem IoT, que foi um protótipo bem legal também. Nós já trabalhamos, na IoT, a gente tem um perfil de 4 tipos de projeto. Na verdade, 3 tipos de projeto. 4. Máquinas legadas. Esse aqui é o reator do IPEM. Eventualmente, o IPEM quer colocar esse cara na internet, monitorar o reator pela internet. Só que é uma peça única. Não tem sensibilidade de tamanho, não tem sensibilidade de custo, não tem sensibilidade... A única coisa que pode acontecer é explodir, né? Não é mais nada, né? Mas não tem, você não vai fazer vários, você não tem escala de produção, você não precisa fazer aquela caixa bonitinha, né? Então é um perfil de projeto. Existem projetos que são projetos makers, as tais as brincadeiras, né? Então aqui eu estou na primeira versão do meu barco, onde eu piloto o barco usando o acelerômetro do celular, ao invés de ter que vir na cana de leme ou até mesmo ter que me deslocar até o piloto automático no meio de uma tempestade. Isso é extremamente útil. Projetos de startup.
Então os projetos de startup também tem muita coisa ao redor de IoT, se você vê lá no Kickstarter é uma porcentagem bem grande, né? E aí, gente, projeto de startup, seja, por exemplo, o capacete, a gente fez o protótipo. Para virar startup, tá uma novela até hoje. Do TDC para cá a gente não achou ainda qual é a solução ideal. Então, um projeto que traz muita dificuldade nesse caso aqui, porque a gente tem o time to market. Eu viajei para a Califórnia esse ano e já comprei um capacete com câmera. Uma porcaria. O botão faz bip para ligar e o mesmo bip para desligar. Imagina você pedalando, você não sabe se o capacete está ligado ou desligado. Então tem coisas super básicas. Dá para ver que foi uma coisa assim, o cara teve a ideia e já produtizou, ao invés de prototipar, testar, já quis ir para o mercado. Né? Mas a gente perdeu um pouco o time to market disso. Ir para a produção em escala é crucial quando você tem uma startup. A gente mesmo está criando a nossa placa e atrasou, era para eu estar vendendo a placa aqui. Então, quando você vai para a produção, é um passo crucial. Eu provavelmente perdi dezenas de vendas de pessoas que comprariam a placa se visse na caixinha bonitinha, falar, paga e leva. Então, a coisa de ir para a produção é crucial. No caso de um capacete, você tem que fazer o hardware, tem que saber de hardware, tem que saber fazer capacete, provavelmente tem homologação. Você deve ter riscos de alguém se machucar com o capacete, como tem aquele boato da GoPro no Schumacher. Não sei se é verdade, se é mentira. E expectativa de rendimento financeiro. E aqui no caso, as pessoas que já vão para a indústria, a startup deu certo, aí você quer distribuir isso para o mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem um case muito legal, que é o da V2Com. A V2Com é um cliente da Gemalto aí que constrói esses routers. Esses routers, eles são multiprotocolos, multi-wireless, vamos dizer assim. Eles trabalham com 2G, 3G, Zigbee, Bluetooth. Então pode vir qualquer um. Tem RS-232, RS-485. Ele é um tradutor dos protocolos industriais para TCP/IP. E esse pessoal vende aí 5.000 unidades por ano. Acabaram de abrir uma empresa em Austin, agora uma filial em Austin. Ou seja, o mercado brasileiro pode muito bem criar também, produzir, não só consumir, não só importar. Né? Então aqui a V2Com é um caso de alguém que começou prototipando e foi para a indústria. Eu vejo o Léo trabalhando, o Léo é um dos engenheiros da Gemalto, da V2Com, e ele vive com uma concept board e fios ligados e tal, e aí você olha do lado, tem a plaquinha com módulo já, então é o cara que realmente deu esse passo e é super amigo da comunidade e tal. Se alguém tiver num ponto assim, eu super recomendo vocês fazerem contato com o Léo para adquirir um pouco de experiência. Inclusive a empresa dele nos Estados Unidos é uma empresa que fabrica protótipos lá, relacionado a esse mundo de M2M e OT. Bom, quando a gente fala nessa ideia de ver o tipo do projeto, você tem que analisar o requisito e o que você vai escolher, né? Por exemplo, firmware, update de firmware over the air. Pô, bicho, deployment contínuo na IoT é um troço difícil. Manter versões na IoT é difícil. Por quê? Porque dizem os estudos que nós criaremos nos próximos 10 anos 30 e poucos bilhões de devices para a internet das coisas. Hoje nós temos 3 bilhões de conexões de coisas conectadas na internet. 3 bilhões. Diz o estudo da Cisco que chegaremos a 50 bilhões em 10 anos. Que seja 10%. Nós estamos falando em quase triplicar o tamanho da internet em 10 anos. E quando a gente vai falar disso, a gente está falando aí em bilhões de updates necessários, bilhões de bugs que precisarão ser corrigidos over the air. Certo? Então Arduino, muito legal para brincadeira. Beleza, distribui lá 100 Arduinos e encontra um bug. Como é que você atualiza o firmware do Arduino over the air? Né? O Pac-Man, que é um cara aí monstrengo, Jedi, ele deve até fazer isso daí com o pé nas costas. Mas para nós, normais aqui, terráqueos, né? É uma situação mais difícil. Eu consigo fazer update over the air usando o Arduino se eu tiver um RASP ligado, um Linux por trás do Arduino. Aí tem um cara chamado Makefile para Arduino. E aí você não precisa ter o Arduino IDE para fazer isso. Mas é uma situação que você precisa tratar. Quanto custará o seu sistema
de update over the air, a sua engenharia, né, de código e tal. Então são coisas importantes aí. No caso aqui a gente pode ter problemas de acabamento, problemas de resolver o problema a qualquer custo e a mentalidade da arquitetura vai acabar mudando. Tirando isso, nós temos que casar tudo isso com as verticais. Área de saúde, wearable, agricultura, aí você vai para a área de agricultura, tem homologação de um monte de coisas. Você vai para a área de telecom ou vai fazer uma coisa de healthcare, também você precisa conhecer um pouco da indústria e dos procedimentos legais de lidar com isso, para você não criar um sensor que eventualmente, ao invés de ajudar o cara a viver mais, ajuda o cara a morrer mais rápido, né? O capacete, ele tinha um negócio engraçado, que o pessoal falava, meu, eu ando com ele ligado, eu ando com ele e dá dor de cabeça, por mais de 2 horas. Era uma bateria de lítio polímero gigante, sei lá, tenho minhas suspeitas, né? Mas, pô, era um produto que dava dor de cabeça mesmo, literalmente, né? Então, gente, a gente tem que... A tridimensão da internet das coisas, para quem vem de software, de desenvolvimento de software, é como falar, olha, além do desenvolvimento de software, tem o hardware. Olha, além do desenvolvimento do hardware, tem os mercados. Olha, além dos mercados, você tem que ver se é uma brincadeira, se é indústria e tal. Então, quando você fala, eu tinha dificuldade em garimpar os requisitos de software, hoje em dia isso é fichinha se comparado com o desenvolvimento de hardware e internet das coisas. A arquitetura da internet das coisas, ela vai sempre ter um computador, quase sempre sensores, quase sempre atuadores, um sistema de energia que pode ser desde uma tomada ilimitada, com fonte ilimitada, uma tomada limitada, bateria, energia solar, baterias de alta performance, coin battery, que são essas bateriazinhas de moeda pequenininhas, e a conexão com a internet também. Melhor dos casos, a Ethernet, Wi-Fi, legal, tethering, que foi o que a gente fez na bike, no capacete. Aí usar aí 2G, 3G, 4G, né? Então para fazer aí, eu coloquei GPS aqui, mas pode ser qualquer um deles. E tem gente que não fala internet, que precisa de gateway, Bluetooth, relógios Bluetooth. É muito comum hoje em dia ter o relógio não vai ser o Wi-Fi, porque ele vai gastar muita bateria. Escolhem o quê? O Bluetooth Low Energy. E aí quem que é o gateway do relógio para a internet? O telefone celular. Né? Então a gente usa o celular de gateway, que o celular fala Bluetooth, fala internet. Então ele traduz o Bluetooth e manda os dados para a internet. Então a arquitetura vai sempre ser algo dessa forma aqui. Mas tem também a parte que nós chamamos da bruxaria, né? Campo eletromagnético, umidade, aquecimento. Quando você começa a entrar na intimidade dos microcontroladores e dos processadores da single board computer, você começa a descobrir que você muitas vezes está tampando o corpo com toalha de rosto. Você usou um timer, você perde 3 recursos da placa. Você usou SPI, você perde outros recursos. Então, muitas vezes você tem, por exemplo, o Arduino, ele tem 6 analógicas. Mas não é para usar as 6. Não é para usar as 6. Para fazer coisa bem feita, não é para usar as 6. Se você usar as 6, provavelmente a analógica 0 dá ruído na 1, dá ruído na 2, dá ruído na 3. E aí você tem que fazer uma gambizinha no software, porque o analógico digital é multiplexado. Né? Então você descobre isso como? Praticando, lendo, estudando, ou vai o caminho, estuda, né? vai ler o datasheet do módulo e tal. Muitas vezes, quando você combina 2, 3 modos de comunicação sem fio, um dos modos de comunicação sem fio fica prejudicado. Eu já vi gente ter problema de Zigbee com Wi-Fi. Então, uma coisa tão óbvia, você usar Zigbee e o Wi-Fi, mas às vezes dá. E para nós de software, porque eu também vim de software, isso parece bruxaria, porque você olha assim e fala, meu, o código está perfeito, a protoboard está perfeita, e por que que eu coloco aqui, eu coloquei um sensor de luz, tá valendo o sensor de luz, agora eu coloquei um sensor de temperatura, quando eu leio de luz, o de temperatura vem bagunçado, quando eu leio de temperatura, o de luz vem bagunçado. Multiplexação do conversor analógico digital do Arduino, do Atmega 328. Né? Isso é interno, coisa interna do negócio. Bom, nós temos aqui no Brasil, na minha opinião, algumas opções, essas são as opções mais comuns e opções que você pode ir do protótipo para a indústria
mesmo que você tenha que substituir. Arduino, fácil de conectar, sensor, componente, um monte de amigo e tal. Só que o Arduino, ele é pequeno demais para TCP IP. Aí você, não, Vinícius, eu comprei um shield Wi-Fi e funciona perfeito. Ué, você está com um Atmega de 2K de memória RAM e você compra o shield Wi-Fi, muitas vezes é um ARM com 32 MB de memória RAM. E você põe em cima do Arduino. Aí, não, eu botei uma tela touchscreen no meu Arduino. É outro ARM. Nesse momento que você tem um shield lá, que você acha que o Arduino é poderoso, você tem 3 núcleos rodando. E o mais meia boca é o do Arduino. Então, me soa meio over. Se é uma brincadeira, vai fundo, seja feliz. Compra um shield Wi-Fi, põe lá no seu Arduino, se bem que hoje em dia é tão caro o shield Wi-Fi que não vale mais a pena. Mas o microcontrolador do Arduino é muito pequeno para isso. Eu estou falando do Arduino, para mim Arduino vai até o Arduino Uno. Do Arduino Uno para frente, esses Arduino que eles estão tentando inventar aí, para mim me soa como desespero. O Arduino Yum, que já é Wi-Fi e não sei o que lá, já perdeu um pouco da beleza de você pegar um multímetro e encostar nos pinos, do microcontrolador e ver uma mudança de tensão ali por conta de um código seu. Né? Então, quando você começa a colocar ARM em Arduino e tal, beleza. Você pode ter pinouts compatíveis com o Arduino, né? Mas, enfim, aí vem os módulos da Gemalto, que eu estou chamando de EHS-X, porque tem o EHS5, tem o EHS6, tem o EHS8, tem vários módulos. No caso desta placa Concept Board, eu estou usando um módulo chamado EHS6, que é 2G, é 3G. É 3G e tem um fallback para 2G. Exato, tem um comando, né, que você dá um comandinho AT e volta para 2G, né? O padrão é 3G, aqui eu estou rodando com ela 3G. E o que nós temos aqui é um módulo altamente capacitado para você ir realmente para a indústria. Então aqui no Brasil tem uma empresa de rastreamento de cargas, de roubo de cargas, que usa esse cara aqui. Né? E também, você compra a Concept Board, prototipa a Concept Board, ela é pinout compatível com Arduino, mas não dá para falar que isso é um Arduino. Tá? É só o pinout compatível para caso você tenha um shield e queira colocar aqui, você vai ter que escrever o código Java para lidar com aquele shield. Não vai ser o código Arduino. Então, por isso que a gente fala, isso aqui não é um Arduino e sim está dentro da compatibilidade de pinos do Arduino Uno. Bom, Arduino, aqui é uma escala, vamos falar assim, que a gente está crescendo a potência do negócio. O Arduino, 2K de memória RAM, 16 MHz de clock, que o mundo descobriu que dá para fazer grandes maravilhas e o pessoal de eletrônica já sabia disso há muito tempo. Você faz muita coisa. Tem lá, o Daniel faz transformada de Fourier com série de 32 elementos dentro do Atmega, né? Que é um cálculo que tem transformada rápida, né? Aqui o Gemalto, você já tem mais memória, mais clock, mais pinos e tem uma coisa muito mais profissional em termos de lidar com temperatura, ruído, poeira, enfim. Aí nós temos o Raspberry Pi. Daqui para frente, a gente está falando em rodar Linux. A Gemalto tem um sisteminha operacional dela para poder rodar o Java dentro dela. O Arduino é bare metal. O Arduino você não tem sistema operacional. Foi a coisa que mais me atraiu com o Arduino quando eu comecei. É essa interação sincera e honesta. Homem-máquina, né, meu? É você e o cara ali, e o chip, e a pastilha, e o trilho de cobre, né? Bom, aí o Raspberry Pi, ele é um cara legal porque ele é popular, mas ele não é open source. E nós fizemos um protótipo, que o cliente gostou do protótipo, e ele queria fazer uma coisa rápida e falou, legal, cota para mim, quanto que sai, quanto tempo demora para eu comprar 500 aqui no Brasil. Aí a Farnell, 500 peças, demorava de 6 a 8 meses para entregar. Aí tomei um soco na barriga. Né? E fabricar o seu próprio Raspberry Pi você também não pode, porque não é open source. Então o Raspberry Pi é muito legal para você aprender a lidar com um Linux embarcado, que tem alguns pinos. E fazer alguns projetos que você não vai precisar fazer uma escala industrial. E só. Né? Depois, você já ficou Jedi no Raspberry, quer fazer uma coisa mais parruda, quer produzir a sua própria board Linux, aí já, na minha opinião, BeagleBone Black é o cara. É Linux, é open source e tal. E depois tem o Intel Edison, que começou agora. O Intel Edison é uma aberração, 2 núcleos, rodando a 500 MHz, 1 GB de RAM,
um núcleo rodando a 100 MHz só para cuidar dos pinos, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, e é desse tamanico aqui. Então, esses caras, quando você não tem sensibilidade de consumo de energia, precisa de um poder de processamento para reconhecer imagem, ligar coisas na USB e tal, enfim, são os caras mais parrudos, né? Bom, aqui o resumo então que eu falei para vocês da nossa história com o EHS6 e com a Gemalto. Então nós, em 2014, aí, implementamos a Bubble Board, não chamava Concept Board nessa época, chamava-se Bubble Board, colocamos ela no nosso veleiro e fizemos um estudo experimental e agora nós finalizamos a homologação da Concept Board com a Surfboard e eu estou querendo, no futuro, aí, ano que vem, produzir no Form Factory do Arduino Nano um módulo bem pequenininho da EHS6 para poder substituir o Arduino Nano, colocar na nossa placa e ter ela numa coisa só, porque hoje em dia ela tem essas duas partes aqui, né? Ela é frente e verso, vamos falar assim, né? A placa é frente e verso, e aí a gente consegue substituir o Arduino e a Concept Board vai fazer todo o papel do Arduino e também do módulo 2G, 3G. Então hoje, nosso produto Surfboard está rodando. Como começou o produto Surfboard? Começou no mar, lógico, sem tubarão, né? Aqui, grande vantagem, né? Esse é o meu barco, é o Tizil. Tizil é o nome de um pássaro preto que canta e dá cambalhota para trás. Eu nunca vi um. A gente tinha a ideia de monitorar. Primeira coisa que eu estava navegando, 2013 para 2014, eu estava navegando, estava indo para o Rio de Janeiro, de Ubatuba para o Rio de Janeiro. Aí eu peguei um vento contra, fui velejando e acabei demorando mais tempo do que eu precisava para passar de Ubatuba para o Rio de Janeiro. Agora uma aulinha de vélica. Tem uma ponta chamada Ponta da Joatinga, que a gente chama de Enjoatinga, porque é um dos lugares mais... a gente chama do Cabo Horn brasileiro. Ali, um barco por mês afunda. Todo mês. Então, para passar a Ponta da Joatinga, você precisa ter uma janela boa de tempo e não pode correr nenhum tipo de risco. E tem que ter alguns procedimentos, como, por exemplo, 150 metros de cabo de âncora, para se o teu barco parar, você jogar a âncora, ela conseguir chegar no fundo, e como é 50 metros de profundidade, para um barco ancorar, ele precisa ter 3 vezes o comprimento da profundidade para a âncora ter ação na areia e travar o barco. Senão a âncora vai ficar pulando e sendo arrastada. Então ela não vai unhar a areia, que a gente chama. Bom, e aí eu perdi a janela de tempo, eu ia ter que passar na Joatinga de madrugada, estava com meus filhos pequenos, eu falei, não vou correr esse risco. Parei numa ilha para dormir e esperar o dia seguinte. Quando eu parei na ilha, eu escuto a bomba de água do barco funcionando. Bomba de água, todo barco usa a água do mar para resfriar o eixo. O eixo fica rodando com a própria... Então tem uma entradinha de água normal que a cada, sei lá, 2 dias a bomba vai funcionar. Meu barco é muito seco. Ele funciona a bomba em geral a cada 5, 6 dias. Quando parou o barco eu ouvi... Porque eu não estava ouvindo nada, né? Com o motor ligado e tal. A bomba funcionando. Nossa, que coincidência, né? Nunca funciona, né? Cada 5, 6 dias foi funcionar logo agora, tudo bem, né? Aí deu 15 minutos a bomba, pã, de novo. Epa, tem boi na linha. Aí quando eu abri a tampa do motor e comecei a inspecionar o eixo, água vindo. Meu Deus do céu, né? SOS aqui que tá entrando água, tá entrando água. A gente sempre tem coisas para estancar a água, né? E uma delas é câmara de pneu, câmara de bicicleta, de borracha. Aí você vai lá e passa, estanca e tal, né? E aí estanquei a água e, bom, conclusão, se eu tivesse continuado a viagem, esse vazamento poderia ter ficado muito pior. Eu não estava escutando porque eu já estava querendo andar rápido, então eu estava com a vela e mais o motor, e motor de veleiro é assim, você não escuta mais nada no barco, não daria para escutar a bomba. Falei, meu, o barco quando ligar a bomba d'água tem que me avisar. E aí começou todo o projeto de automação náutica por conta desse problema, de fazer o barco não afundar por conta de entrada de água. Eu falei, é muito simples, é um relé, né? É um relé que é disparado lá, que tem um relé que ele funciona assim, vai subindo a altura da água, quando ele abre a boca assim, ele liga o relé e dispara a bomba, né? Falei, bom, eu coloco lá com o resistor, vou no circuito e vejo quando tem energia elétrica passando ali, eu sei que a bomba está funcionando. E aí eu fiz isso.
integrei e coloquei com o Raspberry Pi, e aí o barco com o Raspberry Pi no sistema de áudio falava, ó, bomba de água funcionando. Então eu usei text-to-speech para fazer isso. Aí beleza, eu falei, agora eu quero pôr isso na internet, né? Quero colocar, quero receber um tweet, quero receber uma informação, SMS, qualquer coisa assim, porque já que funciona pouco, né? E aí que começou a minha busca, falei, meu, esse é o cenário perfeito para eu botar embarcar a minha bubbleboard. E aí a gente começou a viajar e colocar várias outras coisas, fotos ao vivo e tal, e nós acabamos se divertindo muito, resolvendo o nosso problema e colocando o módulo da Syntherion, aí, da Gemalto Syntherion dentro do barco. A arquitetura ficou desse jeito aqui. Então esse momento eu estou no momento protótipo. Eu estou no momento brincadeira que está virando um protótipo, né? Então aqui eu tinha um Arduino totalmente low energy e o Arduino fica lá com real time clock e ele de vez em quando liga a Gemalto. Então eu não fico com a Gemalto, com a Concept... Desculpa, com a Gemalto, a gente chama de Gemalto aqui, tá? A gente não fica com o EHS6 ligado o tempo todo. Porque também eu não preciso dessa comunicação. Então eu coloquei um Arduino com um agendador que liga ela 2, 3 vezes por dia para, tô vivo, é o meu watchdog do barco. Olha que legal. Cheguei na definição bacana, watchdog do barco. E aí, ela, por sua vez, conforme a análise de dados dela do aplicativo Java, ela pode ligar um relé e ligar o Raspberry Pi. Olha que doideira. Aí ela liga o Raspberry Pi, por exemplo, tem vazamento. Ela pode ligar o Raspberry Pi e tirar uma foto. E aí o Raspberry Pi pode processar a imagem. Eu posso fazer ela ligar o Raspberry Pi. Ela faz o dump dos dados no NoSQL no Raspberry Pi e desliga o Raspberry Pi. E aí a gente desenhou, eu olhei e falei, meu, olha que trilogia bacana. Arduino, EHS6 e mais ainda poderia tirar o Arduino fora, era meu plano. Porque a EHS6 ela tem Airplane Mode, ela tem modo de economia de bateria, que até hoje eu ainda não tive tempo de explorar devidamente, né? Mas até daria para tirar. Mas como a gente está brincando, mais é melhor, né? Quanto mais, melhor, né? Então foi isso que nós fizemos e assim nasceu, para falar bem a verdade, assim nasceu a placa nossa. Nós fizemos, olha o nosso protótipo, galera. Aqui, ó, é o Arduino Nano, com várias coisas, relé, regulador de tensão, a Raspberry Pi está lá do outro lado, sensor para tudo que é lado, fiarada aqui com a Concept Board. E aí eu olhei e falei, isso daí dentro do barco vai durar dias, se não horas, né? Porque a corrosão, protoboard e litoral é duas coisas que não combinam de jeito nenhum, né? Zinabra, as coisas zinabram, perdem contato e tal. Falei, nossa, mas eu acho que essa arquitetura que nós desenhamos, ela vai ser útil para muita gente. E aí fizemos a placa, o Zé Luiz. Eu entreguei esse protótipo feio para o Zé, e o Zé Luiz me devolveu essa placa bonita, né? E aqui a gente já previu conectividade com o EHS6, através de serial, através de SPI, através de I2C. Eu posso falar de várias formas com o EHS6. E criamos então a Surfboard, que foi, saímos do protótipo e entramos na fase da startup, e é onde nós estamos hoje. E agora a gente está chegando no ponto da produtização, que é o tema da nossa palestra, saindo do protótipo e indo para a produtização industrial, nessa ideia da gente pegar alguns módulos EHS6, porque a placa foi desenhada pelo Zé Luiz não só para brincadeiras, mas para aplicações comerciais. Por exemplo, se eu trocar o Nano e nesse Form Factory colocar um EHS6, colocar aqui, e nesse cara eu tenho um Real Time Clock, eu tenho um relé, eu tenho sensor de gás, sensor de álcool, que pode ser sensor de gás, eu tenho a bateria do Real Time Clock, eu tenho conector para Raspberry Pi, eu tenho conversor de nível de tensão. Eu posso vender isso daqui para muito fabricante que vai criar os seus produtos baseado nisso, com conectividade 3G, usando os módulos da Gemalto. Essa é um pouco da história nossa, de que a gente reuniu todos esses caras por conta do barco. Por exemplo, o LED RGB. Também é super legal eu ter um LED RGB em um lugar onde eu estou pilotando o barco, e o LED RGB não tem coisa mais dinâmica visualmente para você ver que tem alguma coisa errada ou não.
né? Porque o LED ficou vermelho, opa, tem boi na linha. Não precisa ter um display touch, uma tela. E o LED RGB, o consumo de energia vai ser baixo, né? Então tem os transistores para motor, conector para servo. Aqui, ó, conector pro módulo da Gemalto e tal. E aqui os nossos primeiros testes. Aqui tá tudo GPRS, mas não é GPRS, tá? Estou usando tudo... eu falava de GPRS antes, generalizava por uma pura falta de noção. Mas, enfim, aqui eu tô nos primeiros testes que eu fiz, inclusive quando eu fui para Portugal dar uma palestra convidado pelo pessoal da Gemalto. E aí eu tava com a Surfboard, eu ia dar uma palestra para executivos e clientes da Gemalto. Não posso perder a oportunidade de mostrar a Surfboard rodando. E cheguei então e escrevi um gateway que roda dentro desse cara aqui, que é um gateway Zigbee para TCP/IP com 3G. Aqui eu tenho o protótipo, a primeira versão rodando, não é protótipo, a nossa placa final com esse gateway funcionando. E nós temos o suporte aqui todo baseado em MQTT. Então a placa está falando com um servidor que está numa nuvem nos Estados Unidos. E com isso, se é MQTT, eu posso pegar o client aqui MQTT e, por exemplo, esperar a cada 15 segundos a Gemalto vai mandar os dados. Olha lá, ó, FreeMain, isso aqui é o watchdog dela. Ela mandou o watchdog falando a memória. Olha lá, o dado de álcool, de potenciômetro, do sensor de distância, temperatura, umidade, tá vindo tudo daqui, cara. Sem eu precisar de Wi-Fi, sem precisar de nada. Também, eu posso vir aqui e falar, quero ligar o relé. Pá. Lagzinho mínimo, cara. Ó, saiu do meu laptop, Wi-Fi do TDC, que, né, a gente tenta fazer o melhor para vocês, mas, né, cada ano tá melhorando, mas, enfim, mesmo assim, tô conseguindo chavear aqui, bonitinho. Pô, legal, mas se então, Vinícius, se tá lá, tem cliente MQTT para telefone celular? Tem. MyMQTT, eu vou abrir aqui o MyMQTT do meu celular e eu vou digitar aqui o nome da fila Surfboard/SMS e pelo meu celular eu vou falar aqui Relay 1. Ah, beleza, né? Isso daqui, gente, quando eu fui conversar com a Letícia, ela me lembrou desse episódio. Aqui o áudio tá baixinho, né? Ai, cacete. Apertei o botão de sleep da máquina, perdão. Eu ia aumentar o volume. Tava tudo indo tão bem. Bem-vindos. Ufa. Foi rápido. Bom, aqui ele está falando arquitetura, que é uma super arquitetura, e alguém aciona a lâmpada deles remotamente de Portugal, passa pelo satélite que vai para o broker e não sei o que lá e tal e tal. E começaram a acionar todas as coisas remotamente. Olha, eles vão ao delírio. Esses somos nós, galera. A gente é assim, né? Ah! E aí, inspirado nisso, MQTT, gente, protocolo leve, tem cliente para JavaScript, tem cliente para C#, tem cliente para Python, tem cliente para Java, para tudo que é linguagem. Eu pus um ovo de Páscoa no site da Surfboard. Se você vir na Surfboard, aqui ele está estabelecendo a comunicação ainda, será? Foi? Vamos ver aqui. Cliquei na placa, ele liga e desliga a luz, ó. Olha lá, olha lá, ó. Quem quiser abrir e começar a controlar, olha lá, já estão controlando, ó. Não é legal? MQTT está aqui no site, falando com 3G, funcionando perfeitamente,
recebendo as mensagens aqui, ó, vamos conectar aqui de novo no servidor, vou fazer aqui o subscribe da fila, quer dizer, recebendo os dados dos sensores, cara, isso daqui não é mais uma brincadeira, isso aqui não é mais um produto, um protótipo. Isso aqui está na mão errada, na minha mão eu olho e falo, ah, agora funcionou, eu não quero mais. Isso aqui na mão de um cara de business, de indústria, de um investidor, o cara pensa em milhões de coisas, né? Olha lá, além dos dados. E se é MQTT e tem tudo isso de cliente, por que não? Agora o pessoal dá uma pausinha no controle, só porque eu vou fazer um controle mais Jedi aqui. Por que não a gente fazer um gesto? Ih, caramba, deu lag. Vamos lá, liguei. Hã? Não é chique? Né? Impressionar a namorada? Hã? Amor, apaga a luz. Perdi a namorada. Amor, de novo. Amor, apaga a luz. Pois não. Ó, cara, né? Conquista, cara. Você conquista, bicho. Certo? Então, gente, tô mostrando aqui ao vivo o negócio funcionando. 3G da Claro funcionando super bem aqui no TDC. Não me deixou na mão em nenhum momento. E esse ovo de Páscoa aqui, ó, eu pus hoje. Pus hoje de manhã. Acordei e falei, preciso de um elemento surpresa. Preciso de um elemento surpresa para a palestra. E fizemos isso. Para fechar aqui a palestra, além da Concept Board, essa aqui é uma placa de prototipagem, pinout Arduino, alimenta via USB, muito boa para o desenvolvimento. Caso você não queira criar sua própria board, a Gemalto vende a tal da EHS6T, T de terminal. Essa daqui já é homologada pela Anatel. Então você simplesmente tira os fios daquela lá, põe um conector aqui com os seus conectores, você não precisa nem fazer sua board. Tá pronto. Se você precisa de time to market, esse cara aqui é o cara, tá? E além disso, a Letícia disponibilizou, eu vou estar enviando para vocês, vou estar enviando para o pessoal da coordenação da trilha, ela disponibilizou o catálogo em PPT de todos os módulos que ela tem lá na Gemalto, tá? Então aqui falando um pouco da parte de pesquisa e qual que é a diferença dos módulos de celular para os módulos da Gemalto. E aí tem um catálogo gigantesco para a área automotiva, área industrial, enfim, vários módulos 3G, 4G, tem um 4G que você fala... Aqui o catálogo, ó. Ah, tá aqui, ó, tá? Quem tiver interesse, ela trouxe os catálogos aqui e tem também aqui uma canetinha que cada um pode pegar uma caneta e passar lá para trás. Foram um brinde aí que a Gemalto trouxe, uma canetinha super bonita. Enfim, esse catálogo todo, esse portfólio, além de impresso, depois a gente pode disponibilizar esse PPT com todas essas informações. Olha os módulos, EHS6T, tem uns que são que são mais simples, tem uns com 485, enfim. É muito grande esse catálogo e eu nem teria tanto conhecimento para falar disso, mas até por isso a Letícia está aqui, tem os cartões de visita da Letícia. Eu conheço o pessoal lá, tem os engenheiros deles, são super legais, inclusive teve um projeto agora de uma startup que eu fui estudar a possibilidade de usar os módulos deles, fui super bem atendido, então isso que é legal. Você como maker pode ligar, pode mandar um e-mail para a Letícia e falar, Letícia, estou esboçando algo que pode virar produto, tira umas dúvidas e o pessoal com certeza vai estar lá te atendendo legal, tá certo? Bem, gente, então a palestra é essa, espero que tenha atendido. Eu mostrei um lado mais do maker para o produto e posteriormente o Pac-Man vai fazer uma cirurgia por trás do que tem nesses componentes todos, tá ok? Agora a gente tem uma pausa para o coffee break. Eu vou estar lá no stand da Global Code, caso alguém queira fazer alguma pergunta, uma vez que eu dei uma pequena estouradinha no tempo. Muito obrigado a todos.